tenho demonstrado ao longo, principalmente desse ano, né, a minha tranquilidade, o quanto tenho estado mais tranquilo dentro de campo, né? E na verdade, quando acontece uma confusão dessa grandeza num jogo como esse, o que eu fiz foi tirar o meu time, né? As imagens são bem claras. No momento eu tento tirar todo o meu time dali. E já nas primeiras imagens de eu tentando tirar meu time, algumas pessoas vêm por trás, né? Agredindo. E nesse momento eu vejo o Dudu um pouco acuado e o jogador do Corinthians indo atrás do Dudu. Eu dou a volta, há um contato normal, no meio de empurra. E nesse meio tempo ele veio para cima de mim e me deu um soco. Ou seja, é óbvio que é pequeno, eu me defendi, coloquei a mão justamente para manter a distância dele. Mas eu acho que nós temos que exaltar a nossa vitória hoje, sabe? Nós jogamos contra um time que há um bom tempo nós vínhamos perdendo jogos em casa aqui também. Nós sabíamos da dificuldade que seria jogar contra o Corinthians, que é um grande time, né? Então, acho que nós temos que exaltar essa vitória. Aconteceu, infelizmente. Deixo bem claro que o meu intuito realmente não era esse, pelo contrário, eu fui realmente para tirar os meus jogadores, né? E acontece, infelizmente aconteceu, mas as imagens são claras, né? O importante é que nós vencemos e o primeiro passo foi dado. Esse é o primeiro passo importante. Não ganhamos nada, nós vamos jogar contra um time muito forte dentro de casa depois. Haja visto que contra o Santos foi a mesma coisa, vencemos e depois perdemos em casa, então a gente não pode deixar que isso aconteça. Vamos pensar agora no Allianz Lima e depois pensar no Corinthians novamente. Felipe, você teme por uma pegação no pé da arbitragem? Você teme por isso? Não, pelo contrário. Eu vi, inclusive, me mandaram no WhatsApp algumas coisas de juiz, que é corintiano, e eu conversei com ele antes. É um cara que me demonstrou uma personalidade muito grande, sabe? É muito consciente daquilo que faz, independente se torce para A ou B, o importante é o profissionalismo dentro de campo, né? Então, eu acho que eu paguei um pouco pelo meu nome, né? Mas acontece, infelizmente aconteceu, a gente não tem que ficar dando muita... aconteceu. O que eu quero passar realmente para vocês é que eu estou muito tranquilo, porque realmente, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui expulso sem fazer nada. Mas acontece, agora a gente tem que pensar no Allianz Lima e depois no Corinthians, jogo de volta, porque realmente é apenas um primeiro passo. Felipe, depois do campeonato, você e o Cleison serem expulsos por causa daquela confusão do ano passado e tal? Não sei, depende do ponto de vista. Quando eu vi esse jogador correndo atrás do Dudu, é óbvio que eu dei uma volta realmente atrás dele para tentar tirar o Dudu. Então, quer dizer, pode ser uma coincidência ou não, infelizmente aconteceu. Eu acho que isso aí estraga um pouco. Eu falei, inclusive, 10 minutos antes, teve uma jogada meio enroscada dentro da área, e eu falei com o Rodriguinho, falei, pô, não vamos deixar passar para esse nível não, porque daqui a pouco fora de campo também está do mesmo jeito. Infelizmente aconteceu, estou com a cabeça muito tranquila, que eu acho que é a primeira vez na minha carreira que eu sou expulso sem fazer nada. Felipe, depois do campeonato que você fez, como é que vai ser para você ficar de fora da decisão? Mas não existe esse negócio de, não sei, vamos ver o jurídico, né? É complicado ficar fora de uma decisão como essa, de um jogo como esse. Mas eu creio que quando eu estive dentro de campo eu pude honrar a camisa do Palmeiras, né? Esse é o principal. Eu falei que quando eu cheguei aqui, que o Palmeiras colocava a comida dentro da minha casa, né? E depois de tudo que aconteceu, o carinho, o amor que eu sinto pelo Palmeiras aumenta a cada dia. Então o importante é que eu tive dentro de campo, pude ajudar os meus companheiros e a gente deu mais um passo, veja bem, mais um passo para o objetivo principal. Não demos nada ainda. No começar queria me expulsar. No começo do jogo, o Felipe Melo disse que ia te expulsar, isso? Não, o juiz falou isso, o juiz. Como é que começou a confusão em si que resultou na expulsão de vocês? Não, foi um lance com o Henrique e com o Borja, não foi nem comigo. Eu fui lá para tirar o Dudu, que estava se estranhando com o Fagner lá, e aí, no meio da confusão, a confusão vai pro outro lado, e aí eu tomo um empurrão no rosto. Aí a hora que eu vejo é ele, mas aí... eu fico puto, é claro, mas... não tinha necessidade de expulsão. Eu não coloco a mão em ninguém, as imagens são claras, Mas como eu disse, ele veio mal intencionado. O que você acha que o árbitro falou que ia te expulsar no começo do jogo? Não sei, talvez acho que por já ter tido essa confusão antes, essas coisas quentes, ele já veio me ameaçando para não ter nenhuma confusão e aí ele aproveitou a oportunidade. Você chegou a conversar com o Felipe Melo antes do jogo? Não, entre eu e ele não teve nada no jogo, só na hora da confusão mesmo ali que teve. Cleison, ele veio mal intencionado contra você somente ou contra o Corinthians também? Não sei, cara, não sei, eu posso falar por mim, pra mim ele me disse isso. Falou para não começar antes mesmo de eu ter feito nada e queria me expulsar. E aí na confusão tem vídeos e vídeos aí, eu não coloco a mão em ninguém. Fico sim muito bravo, muito irritado, mas depois eu tomo um empurrão no rosto. Eu acho que não tinha necessidade da expulsão, mas ele aproveitou a oportunidade e cumpriu o que a gente vinha falando.